Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Olha só, diz que o Lula, tem saído várias matérias sobre Lula e Supremo Lula, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, e o Lula deve fazer isso, o Lula deve fazer aquilo. O Lula, coitado, nessa decisão de escolher quem deve ser o novo ministro ou ministra, ou ministre do Supremo Tribunal Federal, ele tá sendo mais pressionado com o Ancelotti, se convoca ou não o Neymar. Mais pressionado na época do que o Parreira, do que o Tele Santana foi, quando a seleção era de fato o ópio do povo, o futebol era o ópio do povo e todo mundo se vestia de verde e amarelo e ia junto para as ruas. Não era uns de verde e amarelo xingando outros, tal. Era para festejar, as ruas eram pintadas, a bandeira nacional era estendida, todo mundo parava para assistir o jogo do Brasil, torcendo pelo Brasil. Hoje em dia não tem muito mais isso. Mas, né, o Lulão deve escolher uma mulher, ela tem que ser negra, tem que ser gorda, tem que ser um homossexual, tem que ser um branco. Agora, a mídia liberal, os veículos de comunicação, né, decidiram, em uníssono, dizer que o preferido dos políticos, em geral, é o Rodrigo Pacheco. Então já está decidido. Se nós decidimos, o Lula vai ter que engolir. Ainda bem que temos o Lula aí, que não vai se render a esse tipo de pressão. Mas o candidato da mídia é o Pacheco, está claro. E, de alguma maneira, quem vai ser alvo desta mídia agora é o Messias, dessa mídia junto com o bolsonarismo. Porque até para o bolsonarismo, o Pacheco, aqui entre nós, que é um cara de centro-direita, não é um cara tão problemático como o Messias, identificado com o lulismo. O que o Lula deve fazer? Vai ser atacado pela direita liberal, pela mídia, para que seja o Pacheco. Vai ser atacado por uma certa esquerda identitária e que se acha, que acha que sabe muito mais que o presidente, para dizer que tem que ser ou homem negro, ou mulher negra, e aí vão fazer lista de nomes. É tudo legítimo. A pressão é legítima por quê? Porque o Supremo se tornou o espaço de decisão, talvez tão importante quanto um ministro do Supremo é hoje, que um senador é mais importante que um senador, na minha opinião, ou que o presidente da República. E virou uma casa revisora. A casa revisora que antes era o Senado, agora o Congresso decide e o Supremo vai lá e fala que não, violão, não passa, é inconstitucional. O Supremo tem feito isso e tem feito, muitas vezes, leis, liberando, por exemplo, aquela questão das drogas, do uso da maconha. O Supremo tomou uma decisão que até hoje não foi encaminhada, mas que aliviou muito a prisão de jovens infratores que carregavam pequenas quantias de maconha em especial. Então, o Supremo tem feito algumas leis que a Câmara não faz. É um supremo poder que tem um dos 11 ministros do Supremo. As duas últimas escolhas do Lula deram uma linha. Ele vai colocar gente da confiança dele. Ele tem dito assim que eu possa ligar e conversar e que eu tenho intimidade. Ele escolheu o Zanin, que foi o advogado que o tirou da cadeia. Escolheu o Flávio Dino, que foi o seu ministro da Justiça na defesa contra o golpe de 8 de dezembro de 2023, quando o Dino comandou a operação, pôs o Capelli no chão de Brasília para ir enfrentar as tropas do Exército, controlar a Polícia Civil intervindo em Brasília e foi, de alguma maneira, o grande xerifão daquele momento. E agora, José? Agora há vários candidatos de diferentes segmentos, há vários tipos de pressão, mas eu tendo a achar que o Lula vai escolher um nome que ele confie. Poderia ser a Carol Proner, sendo mulher?
não tem problema, poderia ser a Carol Proner. Ela disse que não é candidata. E aí você faz o quê? Talvez se o Lula chamar ela, pegar no cabelo, falar, Carolzinha, eu vou falar com o Chico, deixa ele te liberar aí, porque ela, não é o Chico que libera a Carol, eu sei disso. Mas, assim, é uma decisão familiar essa, de quem vai. Se você vira ministro supremo, acabou o relacionamento. É a mesma coisa com o Lula com a Janja. Vocês acham que se a Janja não tiver nas atividades do Lula, vai fazer o quê? Não vai ver o Lula. Sabe, chegar num momento desse, essa é uma decisão que, para um homem, para uma mulher, precisa ser compartilhada, inclusive com filhos. Ó, imagine o tormento que é. Vejam o que o Xandão, a vida do Xandão não se transformou, né, depois disso. Talvez a Carol não queira para ela, o Chico também não gosta da ideia, os filhos dela, tem o Francisco Proner, que é fotógrafo, brilhante e tal, talvez também não fale, mamãe, acho que não é o momento certo. Bom, aí não tem a Carol, tem o Messias. O Messias é um cara que está ali no projeto político. No projeto político. Há 20 anos, aproximadamente. Estava lá, por exemplo, era o cara que ia entregar a carta para o Lula assinar para tomar posse no Ministério da Casa Civil, quando foi interceptada aquela ligação pelo Moro, e eles transformaram numa grande ilegalidade, e o Gilmar Mendes acabou impedindo o Lula de assumir como ministro, e a Dilma caiu ali. Vejam, o Gilmar estava do outro lado, o ministro do Supremo. O Lula sabe muito bem o tamanho do pepino que ele tem que descascar. Ele não vai descascar, obviamente, sozinho. Ele vai levar em consideração a opinião de todos vocês, todos aqueles que estão aqui defendendo pessoas, às vezes, por segmentos, mas ele vai escolher alguém em quem ele confie plenamente. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play. Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.